Saúdo a todos com a graça, a paz do Senhor Jesus. Eu quero, antes da palavra, pedir perdão para nosso irmão. Esqueci o nome do seu cunhado, o nome dele. Andrews. Por isso que eu não lembrava. Nome diferente. Andrews, me perdoe, nós marcamos antes do culto, mas eu quero conversar com você no término, após o término do culto. Estaremos aqui para conversarmos, tá? Me perdoe de coração, me fugiu totalmente da mente. Ontem e hoje nós corremos um pouco aí com algumas coisas que aconteceram, e eu e a minha secretária, eu não avisei, né? A Esther, minha secretária, eu não avisei desse compromisso, porque toda hora ela tem que ficar, olha, tal horário você marcou isso, tem isso, e eu tenho que desmarcar, e uma bagunça, a confusão, né, como diz ela. Eu quero hoje, mesmo texto, né, que eu falei sobre ele de manhã, e que o pastor Rafael abriu o culto, eu vou, nesse mesmo texto, trazer um pouco mais da palavra do Senhor em cima desse mesmo texto, porque, como ele mesmo disse, é um texto maravilhoso, e eu quero meditar um pouco mais. Então, nós já lemos, ele já leu em Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10, do 38 em diante, até o final do capítulo. Então nós não vamos ler, nós já conhecemos esse texto muito bem. E também eu quero, antes de entrar aqui na palavra, dar um pequeno testemunho e falar para aqueles que não sabem sobre o falecimento da nossa irmã Celeste. E como eu coloquei no grupo hoje da igreja, agradecer aos irmãos que conviveram, né, que participaram de todo esse momento difícil que ela passou, uma enfermidade muito difícil para todos, principalmente para ela. E o testemunho que eu quero dar, irmãos, é que quando eu soube, através da sua neta, que a nossa irmã havia falecido, eu senti muita paz, né? Muita paz, porque nós sabemos o significado da morte para um cristão, para uma cristã, para uma pessoa que é escolhida por Deus, e nós temos essa convicção, essa certeza, porque o sofrimento que ela estava passando era muito difícil para ela e para todos, né, que estavam vivendo ao lado da nossa irmã. E um bom tempo atrás eu estive lá, né, junto com outros irmãos, e também fui várias vezes falar com ela a sós. E em uma das minhas visitas ela chegou para mim e falou: pastor, eu estou muito triste porque eu não estou dando meu dízimo, não estou ofertando na igreja, porque a despesa é muito alta. O convênio, ele praticamente vai toda a minha aposentadoria só para pagar o convênio. E eu falei para ela: irmã, não precisa se preocupar com isso. Deus, ele é maravilhoso e ele conhece o caminho de todo homem. Ele sabe o que a senhora está passando e nós estamos vendo. Então agora chegou o momento da igreja abençoar a tua vida. E naquele momento eu assumi, a igreja assumiu os remédios que ela tomava. E ela agradeceu, né, e agradeceu de coração. Ficou um pouco constrangida, mas eu orei com ela naquele momento e ela entendeu. E graças a Deus, irmãos, nós podemos
todos os meses arcar com os remédios. Quero agradecer ao presbítero Barbosa, que também nos ajudou nessa caminhada, o pastor Carlos, o pastor Rafael e todos os demais irmãos, né? Thomas, Andressa, muitos participaram dos cultos que nós fizemos lá. Então é um agradecimento geral em relação a todo esse processo que a nossa irmã passou. E o que mais me deixou alegre ontem, né? Apesar de nós estarmos ali no funeral, né? no enterro, foi que o filho dela, eu estava indo embora e ele me pegou pelo braço e disse: pastor, eu quero agradecer de coração tudo o que vocês fizeram pela minha mãe, tudo que a igreja fez. E eu não tenho palavras, e eu reconheço que realmente vocês são verdadeiros cristãos. Irmãos, eu saí com a minha alma leve, né? Porque é isso mesmo que é a igreja, né? Nós temos que ser assim. As pessoas têm que reconhecer isso em nós. Então eu agradeço a todos que cooperam nesta igreja, que cooperam nesta comunidade, porque nós temos abençoado, nós estamos abençoando não somente os irmãos que participam daqui, né? E vocês sabem, cada pessoa que está aqui sabe como que nós vivenciamos isso, como nós nos comportamos em relação a sermos irmãos, a necessidade de um do outro. E também nós cooperamos com outras frentes, em outras comunidades, e eu tenho certeza que Deus, Ele se alegra quando nós tomamos atitudes desta forma. Por que eu digo isso? Porque lá no livro de Atos, quando Jesus, né, quando Deus vai fazer uma referência a Cornélio e a Dorcas, né, a Cornélio e a Dorcas, há uma palavra especial dizendo: olha, as tuas esmolas, a ajuda que vocês têm feito, as pessoas que necessitam, subiram ao céu. As tuas esmolas subiram ao céu. Ou seja, Deus aprovou, Deus está aprovando a vida que vocês levam. Por isso o Senhor tem revelado coisas grandes e firmes. Por isso que Pedro foi levado pelo Espírito Santo e ressuscitou Dorcas. Ressuscitou Dorcas, assim como Jesus ressuscitara a Talita, aliás, aquela menina. E da mesma forma Pedro fez, como Jesus fez. Então são coisas, irmãos, que somente você lendo a palavra, mergulhando na palavra, que você vai entender o que eu estou dizendo melhor. Então eu agradeço a Deus, e esse é o testemunho que eu quero dar, que eu dei, né? Que eu quis dar hoje para vocês. Então, a respeito do texto, Lucas 10, não Mateus, né? Lucas 10, 38 em diante, Marta e Maria. O título dessa mensagem é como ter o comportamento de Maria no mundo de Marta, na esfera, na atmosfera, em tudo que envolve Marta nesse contexto. Como ter esse comportamento? Comportamento de Maria, de adoradora, no mundo e no pensamento e na forma de ser de Marta. Nós cantamos aqui, nós temos falado isso o tempo todo, praticamente. A Bíblia toda ela aponta para Jesus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, ela aponta para Jesus. Nós temos ensinado isso. Jesus, ele é a hermenêutica, a interpretação, a melhor interpretação de toda a Bíblia. Nele está a vontade de Deus,
o que o Senhor quis, o que Deus quis mostrar para a humanidade, qual é o comportamento que eu e você devemos ter em relação ao outro, às circunstâncias, ao que está acontecendo. Jesus é o nosso parâmetro, Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso leme, Ele é tudo em nós, Ele é tudo para a igreja, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, irmãos, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, todas as vezes que você tiver que fazer uma comparação, todas as vezes que você lê um fato histórico, todas as vezes que você lê sobre psicologia, física, medicina, química, eu quero chamar a tua atenção. Vá para Jesus, vá para Jesus, faça essa comparação, olhe para Jesus, entenda Jesus. Eu sempre indico para aqueles que querem começar a ler as Escrituras, estudar a palavra, comece por Mateus, comece pelos Evangelhos, e depois você vá para o Antigo Testamento, porque você vai entender melhor. Batendo nessa mesma tecla, Ele é o nosso modo de viver, Ele tem que ser o nosso estilo de vida. Ele, todas as vezes que você pensar em agir, falar, todas as vezes que você estiver diante de uma situação difícil de entender, de agir, enfim, olha para Jesus. Aleluia. Olha para Jesus, como Ele agiu, quais foram as suas palavras, quais foram os seus procedimentos. Ele, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você tem um exemplo de Jesus. Se eu, enquanto pastor dessa igreja, não estiver agindo de acordo com a vontade como Jesus deveria agir, eu dou toda a liberdade para qualquer pessoa chegar em mim, conversar comigo e falar: pastor, tem alguma coisa que está errada, o senhor não está mostrando Jesus para nós, nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas palavras. Dou toda a liberdade, venha conversar comigo, porque é isso que tem que acontecer, não somente com a minha vida, mas com a vida de qualquer pessoa que ama a Deus, que quer verdadeiramente servir ao Senhor. Tem que acontecer isso na tua vida. E qual é o exemplo que nós temos nesse texto aqui, que nós podemos pegar aqui algumas coisas? O pastor Rafael, na abertura, já deu aqui alguns pareceres, mas nós vamos pensar um pouquinho mais sobre os exemplos que esse texto tem, esse texto maravilhoso que tem para nós a respeito do comportamento de pessoas comuns e de Jesus. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção da igreja: Jesus gostava de ficar com esses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Ele gostava. O texto diz aqui que ele estava em viagem, e ele parou em Betânia. Aqui não fala o nome da aldeia, mas é Betânia, onde eles moravam. Então, se ele estava perto, isso aqui foi só um exemplo, mas João, no Evangelho de João, diz que Jesus fez muito mais, que ele falou muito mais coisas, que ele teve mais interações aqui, mas não caberiam, teriam que escrever muitas coisas. Então foram 3 anos, um pouco mais de 3 anos de um ministério muito intenso. Só lembrando aqui, voltando ao comportamento de Jesus, na palavra de domingo que eu trouxe aqui, eu disse que tem muita gente que se diz cristão, mas que não olha para o comportamento de Jesus, não consegue enxergar as atitudes de Jesus e agem totalmente contrário àquilo que ele ensinou, àquilo que ele falou. Um pouco antes aqui desse episódio,
o texto diz que Jesus ele vai em direção a Jerusalém. Ele vai em direção a Jerusalém e ele tem que passar por uma aldeia. E aquela aldeia era uma aldeia de samaritanos. E eles não permitiram. Jesus falou com seus discípulos para que eles falassem para os samaritanos que ele precisava passar por ali. Ou seja, aliás, que ele precisava dormir ali. E eles não, disseram não. Nós não queremos você aqui porque você tem uma aparência de quem está indo para Jerusalém. Tem uma aparência de quem está indo para Jerusalém. Você tem essa aparência de quem está indo para a glória, para Jerusalém, de quem está subindo para Jerusalém? As pessoas olham para você e notam isso? Notam que você está indo para a glória, que você está no caminho da graça? Jesus tinha a aparência de quem estava indo para Jerusalém. E aí os samaritanos dizem: não, aqui não. Sabe o que os discípulos fazem, irmãos? Senhor, o Senhor quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma todos esses samaritanos malditos? Jesus olha para eles e diz assim: vocês não sabem de que espírito eu sou. Vocês não me conhecem, porque eu não vim para tirar a vida dos homens, mas eu vim para abençoar. Deixe isso para lá. Vamos para outro lugar. Vamos tomar um outro rumo. Para quê? Para que arrumar confusão? Por que arrumar confusão? Se você pode evitar, bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Então Jesus, se ele tinha a oportunidade, ele ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele gostava da companhia desses três. E aí eu faço mais uma pergunta: o Senhor gosta da minha companhia? O Senhor gosta da minha companhia? O Senhor gosta, quando Ele olha para a minha vida, para a sua vida, Ele gosta das atitudes que eu tenho, das palavras que saem da minha boca? E aí eu vou mais no profundo daquilo que está passando pela sua mente, dos pensamentos que estão dentro da minha cabeça e da tua cabeça. Será que o Senhor se agrada? Será que Ele entraria na minha casa todas as vezes que Ele estivesse passando pela Vila Gustavo? Ou pela Vila Augusta em Guarulhos? Aqui mora o pastor Rubens, deixa eu fazer uma visita ali. Jesus enquanto homem, né? Estou dizendo, aqui na terra. Então Ele estava ali, e quando Ele bate a porta, quem o recebe? Aquela que era mais agitada, a Dona Marta. Dona Marta abre a porta, recebe Jesus, mas não entende nada. Não entende nada. Quantas pessoas, irmãos, estão como Marta? Muito provavelmente ela recebeu Jesus com uma empolgação, empolgada, mas logo Jesus ficou sentado. Ela não deu mais atenção. Por quê? O texto diz, né? O texto diz, por quê? Muitos afazeres. Muitos afazeres. Então, recebe Jesus com alegria. Lembra-se da parábola da semente? Parábola da semente, que é a palavra. A semente que cai entre os espinhos. A semente que cai em vários tipos de solo.
E o Senhor Jesus, em uma dessas comparações, ele diz assim: há pessoas que recebem a palavra com alegria, recebem Jesus com alegria, mas logo vêm os problemas, as dificuldades, e elas acabam esfriando. Aí o que acontece? Satanás, ele usa essa palavra. Satanás vem e tira a palavra, tira a semente que foi semeada, porque não tem profundidade. Recebe com alegria, mas logo nos primeiros problemas, nas primeiras dificuldades, cadê o Senhor? Cadê Deus? Nossa, quantas promessas eu ouvi, quantas pregações maravilhosas, e a minha vida como está, não está acontecendo nada. Tudo o contrário, tudo ao contrário do que esses pregadores dizem, do que a palavra do Senhor diz. Sufoca, e a semente não cresce. Recebeu Jesus com alegria, mas ela estava atarefada. Estava atarefada. E aí, parando um pouquinho, todas as vezes que nós acordamos, eu penso que deve ser assim. Todas as vezes que você acorda, que o teu despertador toca, teu celular, sei lá como você coloca isso daí, a primeira coisa que você tem que fazer é falar com Jesus, falar com Deus. Primeira coisa, se você puder, tem ali o seu momento, vá até o banheiro, porque geralmente a gente tem que ir no banheiro, né? Principalmente os mais velhinhos. Vá até o banheiro, faça o que você tem que fazer, mas volte. Se você não estiver fazendo isso, coloque para acordar um pouquinho mais cedo, mas fale com Jesus, ore, leia a palavra, faça esse tempo, esse devocional com o Senhor. Já não acorde desesperado, já fazendo, já pensando, eu tenho tanta coisa para fazer, isso e aquilo, e esquece, passa batido. E o tempo com Deus? Onde fica na minha vida, na tua vida, na vida de qualquer pessoa? Onde fica o nosso tempo com o Criador? Onde fica o tempo do devocional, da alegria de acordar, de agradecer a Deus pela vida, pelo fôlego, pelo ar que você respira e por todas as coisas? É o tempo de orar, é o tempo de buscar o Senhor, é o tempo de a palavra entrar em você, o Espírito Santo tratar contigo, e você ir fazer o que você tem que fazer, seja trabalhar, seja o que for. Você vai com um outro ânimo, com um outro espírito, com uma outra forma de pensar. Nós temos que ter esse momento com Deus. Temos que ter esse momento. Não importa, há pessoas que já acordam pilhado, né? Pilhado, já acorda 1000 por hora. E o tempo com Deus, onde fica? Estava atarefada, não tinha tempo para ouvir Jesus, não tinha tempo para meditar naquilo que ele estava falando. E ainda, olha só como a pessoa, quando está fora do eixo, olha o que ela fala para Jesus: Senhor, manda essa mulher me ajudar. Transferência de responsabilidade. Não era para Jesus falar. Ela não tinha intimidade com a sua própria irmã. Senhor, manda ela, porque quando eu tenho que fazer alguma coisa, mesmo que seja errado ou errada, faça você, assuma a responsabilidade, não transfira para o outro, não coloque sobre Deus aquilo que você pode fazer. Senhor, eu preciso tanto de paciência, eu preciso tanto. Isso, irmãos, somos nós que temos que trabalhar. É claro que o Espírito Santo de Deus ajuda, mas se você não tiver boa vontade, se você não decidir no seu coração em mudar as suas atitudes, as minhas atitudes, eu digo isso, irmãos, porque é algo constante em nossas vidas. Todos os dias nós passamos
Todos os dias nós passamos por uma batalha espiritual. Todos os dias nós temos que ter em mente Efésios capítulo 6. Não é algo distante, não, é algo que é todo dia nós passamos por uma batalha espiritual, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo das nossas almas anda ao derredor, rugindo como um leão para nos devorar. E tem pessoas que estão como o hino nacional, como uma frase, do hino nacional: deitado em berço esplêndido, achando que tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer, não preciso fazer nada. Entreguei nas mãos de Deus, está tudo certo agora. Sendo que não é assim. Quando Davi chegou naquela cidade que estava toda acapada, pegando fogo, as suas mulheres, as crianças foram sequestradas. Ele fez o que muitos homens fazem, e nós temos esse direito. Nós temos o direito de lamentar, sim, de chorar, mas nós temos que levantar a cabeça como ele fez. Vamos levantar a cabeça. O Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai dar o caminho, o Senhor vai colocar pessoas ao teu lado. Quando você tem boa vontade de fazer, de agir, e não ficar esperando, não colocando a responsabilidade no outro, pela situação que você está vivendo. Ele não chegou, ele não ficou apontando: olha, a culpa é tua, é você que deu a ideia de nós sair. Não! O que aconteceu com ele? A grande questão é: o que você faz com o que te acontece? Qual é a minha reação? Qual é a tua reação com o que aconteceu com você? Se você fizer a opção de colocar a culpa, de ficar esperando, de ficar lamentando, lambendo as feridas. Agora, se você optar em clamar, em orar, em levantar o seu rosto, olhar para o céu, confiar no Senhor, pedir a direção do Senhor, pode ir em frente. Pode ir em frente. Porque as coisas vão andar. As coisas vão andar. Manda, Jesus, ela trabalhar comigo. Olha o foco errado. A atitude de Maria, irmãos. Ela para ouvir Deus falar. Ela para ouvir Deus falar. Primeiro, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Não importa o que eu tenho para fazer depois. Não importa, para tudo tem o tempo certo. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Acabei de comentar com o nosso irmão Edivaldo. Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. O Senhor Jesus cansou de advertir os seus discípulos, e isso ficou para a eternidade. Vocês não podem acrescentar 50 centímetros ao curso da tua vida. Por que nós andamos ansiosos? Por que nós andamos nervosos? Por que nós andamos correndo de um lado para o outro, sem direção muitas vezes? Poderia ter uma pilha de louça para lavar, o chão poderia estar sujo, mas primeiro eu tenho que ouvir o que Deus tem para falar. Daí as outras coisas naturalmente acontecerão. É isso que ela estava demonstrando ali. É isso que ela estava demonstrando para nós hoje. Primeiro eu tenho que ouvir o que Deus tem para falar. Nós sabemos, irmãos, que tem pessoas passando por dificuldades na área financeira, com os filhos, com o marido, com a família. Mas olha aqui o exemplo de Maria. Fale com Deus. Ouça a voz do Senhor. Não tome nenhuma atitude precipitada. Veja o que o Senhor tem para a tua vida. Senhor, pastor, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Ele fala.
Ele fala contigo, Ele fala diretamente com o teu espírito. Ele usa alguém para falar contigo. Ele usa o pregador, Ele usa a irmã, Ele usa uma criança, Ele usa um animal. Ele fala contigo. Se você realmente espera ouvir a voz de Deus, Ele fala contigo. Ele não vai deixar o teu clamor no ar, não. Ele vai responder, porque Ele tem prazer, irmãos, em fazer isso. No verso 41, ela está preocupada. Marta está preocupada com muitas coisas. Jesus fala isso. Você está preocupada, irmã Martinha, com muitas coisas. Ansiedade, irmãos. Que conotação que traz essa atitude de Marta? Ansiosa. Ansiosa, que muitos falam que é o mal do século 21, que é algo que é da modernidade ou da pós-modernidade, que nada, aí o ser humano sempre foi igual, sempre. Nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O que ela demonstra com aquela atitude? Estava ansiosa, estava preocupada com muitas coisas, como muitas pessoas andam hoje, preocupadas, ansiosas, nervosas, e na maioria das vezes frustradas com alguma coisa. Nós temos que lembrar, irmãos, que a partir do momento que você toma consciência do seu estado, da maneira como você está, do que está acontecendo, independentemente dos erros que aconteceram, independentemente das palavras que você falou, daquilo que te machucou, daquilo que machucou outra pessoa, independente de tudo isso que é essa coisa tão que ferve, que é o relacionamento humano, pare e comece de novo. Muda o rumo da conversa, muda o rumo do pensamento, começa a ter atitudes diferentes que podem mudar uma situação. O livro de Provérbios nos diz que a palavra, a maneira como nós falamos, o tom como nós falamos, a palavra branda, ela desvia o furor. A palavra, irmãos, a maneira, o que sai da minha boca, pode mudar uma situação, pode mudar uma circunstância. A minha atitude, a maneira como eu estou fazendo, como eu estou agindo, ela pode mudar, fazer a diferença. Se você não entender isso, se nós não entendemos isso, não adianta nada, as coisas vão continuar na mesma. Tem uma palavra que é muito usada em autoajuda, não me lembro o autor, mas tem pessoas que esperam resultados diferentes, mas continuam fazendo as mesmas coisas, esperando sempre um resultado diferente, mas fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Não vai ter mudança nenhuma. Só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária: ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E quando você ouve e começa a praticar, a mudança começa a acontecer aqui dentro. Em primeiro lugar, começa a acontecer aqui dentro. Isso é notório. E Jesus fala, quando esse momento, quando esse processo começa a acontecer, como aconteceu na vida de Maria, ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai tirar isso de você. E daí pode ter certeza que as vitórias começarão a chegar, a acontecer. Eu estou falando vitórias no mundo espiritual. E você olhar para trás e reconhecer, poxa, antigamente eu não tinha essa atitude, antigamente eu já
estourava. Antigamente eu fazia, eu aprontava, eu não tinha respeito, eu não respeitava ninguém. Hoje eu tenho uma outra cabeça, hoje eu tenho uma outra atitude, hoje eu falo diferente, hoje eu sou diferente, porque eu estou ouvindo a voz de Deus, e ninguém vai tirar isso de você, ninguém. A cada dia você só vai crescendo espiritualmente, até chegar à estatura de varão perfeito. Que as palmas louvem ao Senhor.